velho, eu era o maior, e eu tinha que me colocar ali e ver qual dos irmãos que estava certo e errado. E a minha decisão era que, qual estava certo e errado. Se eles ainda assim não criam nisto, então eles saíam escondidos de mim e brigavam um com o outro, porque não concordou na decisão do irmão mais velho. Aí eles brigavam. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Eles brigavam no quintal, um com o outro. Mas lá no jardim, lá na escola, lá na rua, eles brigavam um pelo outro. Nós podemos ter alguma intrigazinha aqui dentro do pátio, aqui na igreja aqui. Mas lá fora, nós defendemos um ao outro. Lá fora, nós somos posicionados um a favor do outro. Nada de conversinha, um contra o outro lá fora. Se você ver alguém falando do irmão, defenda ele. É muito baixo uma pessoa que vê falando de um irmão e faz entrar na roda para falar dele mais ainda. E tem mais isso e mais isso. Nós devemos defender os nossos irmãos. Eu não quero pregar. Eles brigavam no quintal, um com o outro, e brigavam lá no jardim, um pelo outro. Esta é a maneira que era isto. E continuamos sendo irmãos. Você já viu tanto que os irmãos brigam dentro de casa? Meu Deus do céu. E principalmente quando o mais velho quer usar de autoridade sobre os mais novos. Ai, meu Deus do céu. Está no sal. Se você tem algo, bem aquilo, esta é a maneira que nós temos que fazer isto. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo. Parágrafo 133, pôr-nos ao lado de Jesus. Isso é se você for pôr ao lado de Jesus. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo. Se é errado, chegue para ele e fale com ele. Não para o outro irmão, não. E então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então trate isto da maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Estava ouvindo o pastor aqui falar hoje de manhã, o homem público sofre muito mais, porque ele é projetado diante do povo. Quanto mais o homem é projetado, mais cobrança tem em cima dele. Você vê um prefeitinho de uma cidade desse tamanhozinho aqui, tem um nível de cobrança sobre ele. Um prefeito de uma cidade de tamanho de Goiânia, imagina quanto de mais cobrança tem em cima dele. E o governador? E o presidente? E quanto mais projeção o homem tem, mais ele tem que se cuidar. Quanto mais projeção a mulher tem, mais ela tem que se cuidar.
Mas ele tem que se vigiar. Então, eles tentavam diminuí-lo diante do povo. Eles desejavam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Olha, isso aqui é profundo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Porque o que você faz tem alguém te observando. É claro que cada um no seu degrau, cada um na sua posição. Não adianta a pessoa chegar com um complexo de inferioridade, como nós ouvimos ontem, e dizer assim: não, ninguém me observa não. Não observa? Eu sei que você está enganado, enganada. Pode ser a profissão mais... Gente, nos dias de Jesus, o próprio lacaico, que era o que tinha a profissão de lavar os pés dos visitantes, eles eram observados. O salário mais miserável que era pago nos dias de Jesus. Agora imagine a sua posição. Imagine o lugar que você está. Tem alguém te observando. Tem alguém observando seus passos, suas ações, suas atitudes, suas falas. Então esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um homem de Deus, agir como um homem de Deus, viver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Porque o diabo, seu adversário, tentará como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Por que eles fizeram isto? Eles tinham inveja dele. Eles tinham inveja dele. Às vezes você não sabe por que aquela pessoa é contra você. Uma Suzana que nós estávamos conversando ontem. Por que aquela pessoa é contra você? É inveja que ela tem. Inveja. Aí ela não pode ser você, ela não pode agir como você age, ela não pode ser prudente como você é, não pode ser honesta como você é. Aí ela se levanta contra você. Não tem um provérbio que o diabo é assim, quando ele não puxa, ele empurra? Não foi exatamente o que aquela mulher de Potifar fez com José? Ela tentou levá-lo para a cama. Quando ela não conseguiu, ela avançou nele e disse: você vai de qualquer forma. E agarrou ele. E ele saiu dela. Mas ela arrancou a blusa dele. Arrancou o roupão que ele usava. E quando o seu marido chegou, ela disse: olha, o hebreu veio aqui escarnecer de mim. Quando ele viu que eu gritava, então ele fugiu. Foi parar num calabouço por causa de uma mentira de uma mulher safada. Você acha que um homem público também não corre esse risco? Por isso que toda cautela é pouca. Por isso que deve vigiar. Gombrand diz que um ministro, um diácono, nunca deveria fazer uma visita para uma irmã se ela estiver sozinha, e ele sozinho. Deve ir acompanhado da sua esposa, ou com um outro ministro, um outro diácono. Eu acho não, é nessa mesma mensagem que põe-nos ao lado de Jesus.
agir como um homem de Deus, viver como um homem de Deus, porque o diabo, seu adversário, tentará como um leão que ruge devorar o que ele puder. Porque eles fizeram isto, eles tinham inveja dele, é inveja. Esta é a razão, foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo, por causa da inveja. Eles tinham inveja do seu ministério, e esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus, e eles sabiam disto. Porém, isto era contrário aos seus credos, era contrário ao seu sistema religioso. E então eles tentaram diminuí-lo, faziam tudo que ele, cada manchinha que podiam encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo denunciasse. Eles queriam dizer agora, este sujeito não é nada, veja aqui, agora ali está ele fez isto. E você sabe que isto não é certo. Nós somos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. E eles pegavam o próprio ensinamento de Moisés para combater Jesus. E aqui está ele, parou bem ali e gritou com aquele ancião nosso, reprovando Jesus, porque gritou com o ancião. Ele discordou com a tradição dos nossos pais. Nós temos que crer na tradição dos nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos esses anos. E aqui vem este homem e discorda com eles. Ora, um homem como esse não está apto para ser um pregador. E eles estavam tentando diminuí-lo. E eles estavam tentando diminuí-lo. Esse aqui é difícil. Mas tudo aquilo para os que criam nele e o amavam e tinham visto sua escritura, sinais e maravilhas, não foi empecilho para eles. Não, Senhor. Aqueles que criam nele. Aqueles que o amavam estavam do seu lado. Aleluia! Eles não viam o que os outros lhes apontavam. Oh, se pudéssemos ser assim. Se pudéssemos apenas não ver. Se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe, de uma coisa, eles dizem que você é pentecostal. Não através de denominação. Bem, você é um daqueles tipos que batizam no nome de Jesus. Sim, isso é certo. Bem, deixe-me lhe dizer algo. Eu conheci um homem, certa vez, que foi batizado assim, e ele foi isto e aquilo outro. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com isso. O diabo quer mostrar um barco que afundou. Você já viu que a mídia... Você já pensou se a mídia fosse propagar todos os aviões que voam pelo Brasil e sobe, desce e aterriza tudo normalmente, e eles ficassem, o voo saiu de São Paulo e veio e trouxe o Abraão, mas a Heloísa, e pousou lá no aeroporto aeroporto de Goiânia. O avião saiu do aeroporto de Goiânia às 5h20 da manhã de amanhã, e pousou 7h20 em São Paulo, e levou a Heloísa e o Abraão de volta, e tal, e fosse anunciar a ida e a chegada, e tudo que chegou bem, o povo nem olharia. Mas de repente cai um avião, aí, meu Deus do céu, o mundo inteiro ocupa as páginas do primeiro jornal. Avião da TAM, avião da Avianca, avião do Azul, avião não sei mais do que, da Latam. Agora é Latam, né? Daqui a um pouco é Latão velho. E caiu, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí o mundo enche, o jornal enche. As boas notícias não chegam. O navio que chegou no porto, ninguém anuncia nada. Mas o navio que afunda, o Titanic está até hoje. Estou concluindo essa parte aqui. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com isso.
aquele mau testemunho, aquele que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, voltou atrás, morreu bebendo, fumando, jogando, não tem nada a ver com isso aqui, com o verdadeiro cristão. E os que chegaram? E os que partiram para o Senhor? Firmes, fortes, até a última hora, testificando da sua eleição, sua salvação. É um demônio tentando lançar uma sombra em você. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral, porém não te aponta aquele que completou a viagem em segurança. Isso é certo. Eles estão sempre tentando lançar uma isca ali fora e dizem: este é o exemplo. Aqui está o que este fez. Oh, eu sei de um determinado pregador, que era um pregador da santidade, e ele fez isso e fez aquilo outro. Mas eles não apontam os outros que não eram da santidade, que também fizeram aquilo. Vê você? E eles não apontam as grandes coisas que Deus tem feito e está fazendo. Eles não apontam isso. Agora, devemos colocar do lado do irmão em qualquer circunstância. Eu quero terminar com esse parágrafo aqui, ó. 243 da mensagem, o sinal. O sinal. Você tem uma boa consciência diante de Deus? Você tem uma boa consciência diante da família, diante dos homens? Oh, tome isto solenemente. Devemos amar uns aos outros. Oh, que coisa! Devíamos estar tão cheios de amor. Nunca falem mal um do outro. Se alguém cometer um erro, imediatamente ore por ele. Estamos um com o outro nisto. Com Deus, somos irmãos e irmãs. Oh, vivam piedosamente. Vivam como filhos de Deus. Vivam como filhos de Deus. Vivam de modo afável, amável e humilde. É suficiente? Você vai voltar recompensado? Que o Senhor nos ajude a viver isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que o irmão Moiraí cantasse. Moiraí, o pastor Wilson, cantasse para mim o hino de número 320. Minha vida seja assim, em dó maior. Por favor. Vamos, dá dó maior aí. Minha vida seja assim, consagrada-te, operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador. Onde os santos
seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a seguir. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comeis, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Eu vou fazer a leitura do lava-pés também. Os irmãos têm que viajar, eu fiquei tanto preocupado com vocês que têm que viajar para Brasília, que é o mais longe, vai viajar hoje ainda, e mesmo que às vezes não está programada a viagem de hoje, mas quem tiver necessidade de tomar da ceia e lavar os pés para ir embora mais rápido, né, faça isso.
Vamos ter o lava-pés simultaneamente. Os diáconos, eu creio que já está praticamente em ordem lá. E enquanto a fila começa, eles terminam de ordenar, né? Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Depois que eles lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, não é enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós sabemos, por isso nós fazemos e somos bem-aventurados. Então, quem tiver de viajar ainda hoje, e aqueles que porventura tenham a necessidade de ir embora mais cedo, você já toma da ceia e vá na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o anjo do Senhor possa sustentar e guardar a cada um de vós. Oremos. Se você puder levantar sua mão. Senhor Jesus, unimos a nossa fé, depois de ouvir esta palavra que nos estimula a continuar na nossa jornada, vivendo uma vida cristã, causando uma boa reputação para aqueles que olham a nossa vida lá de fora. E entre nós outros também, como Paulo disse, tendo uma boa consciência para com os homens e para com Deus. É isso que nós temos procurado, Senhor. Nosso desejo é viver com uma boa reputação diante de Deus e dos homens e assim servir melhor ao Senhor. E nós unimos a nossa fé nesse instante, pedimos humildemente que o Senhor santifique e abençoe este pão para o teu serviço. Ele passa a representar o teu corpo que foi moído por nossa causa naquele dia no Calvário. Também lembramos que o seu sangue foi vertido por nós, que nos lava e purifica de todo pecado. E aqui nós temos este vinho, Senhor, pelo qual nós pedimos que o Senhor o abençoe e o santifique. Ele passa a representar o teu sangue. Aceita a nossa gratidão com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar uma porção deste vinho, possamos ter a nossa consciência finita que aquele sangue corre também pelas nossas veias. Por isso que o Senhor controle o nosso assentar, o nosso levantar, o abrir da nossa boca e o fechar, que sejamos achados dóceis, mansos e humildes. É o que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu oro por você, você ora por mim, e nós oramos uns pelos outros. E assim, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Todos em oração.
Tendo dado graças, o partiu. Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Venha à mesa com fé. Tomai e comei.
Senhor Jesus, nós rompemos o silêncio que dedicamos em memória àquele dia no Calvário. Aceita a nossa gratidão, com perdão de nossos pecados. Intercedemos por cada um dos teus filhos que estão regressando aos seus lares. Que o anjo do Senhor possa ser com eles na direção de seus veículos, Pai. Todo meio de transporte, seja de pé, de carro, de qualquer forma, que o Senhor os proteja e os guarde, Pai. Humildemente eu te peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Nós continuamos o lava-pés e o irmão solta aí, musical aí, os hinos. Um abraço fraternal a todos. Se as lutas desta vida querem te desanimar, prossegue hoje o teu caminho e tudo isso há de passar. Se as provas estão aumentando, não temas, meu querido irmão. Até Jesus, o Rei da Glória, para ter vitória, aqui neste mundo passou aflição.